Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos da grande paz do Senhor, no dia 15 de setembro de 2023. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Um dia, uma data especial para o teu coração. Deus sempre tem uma bênção para você. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, livro de Isaías, capítulo 19, versículo 1, ao capítulo 21, versículo 17. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exaltarão mau cheiro, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que for semeado junto ao rio secará. Será arrancado será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salários ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra da esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios estarão com mulheres e tremerão e temerão, por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunha ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor, que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios,
uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos vos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fez cessar todo o seu gemido. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Dores se apoderam de mim, como as dores daqueles que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente, com grande cuidado. E clamou: Um leão, meu senhor, sobe a torre de vigia, estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis que agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de esculturas dos seus deuses quebraram-se no chão. A malhada minha, o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir: Guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. E disse o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandante de Danim. Saí com água ao encontro dos sedentos, moradores de terra de Tema. Saí com pão e encontro dos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, e diante das espadas desembainhadas, e de diante do arco armado, e de diante do peso de guerra. Do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: Dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Amém, irmãos? Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 16. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios,
e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, sendo antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente para que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando. E se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém, irmãos? Livro de Salmo 59, versículo 1 ao versículo 17. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares, e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios. Porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles. Zombarás de todos os gentios, por causa da sua força eu te guardarei. Pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça, espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca ou pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-me na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem a vir a tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passam a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã
louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Amém, irmãos? Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fastigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fastigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.